Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jordi, professor de Física aqui do ESAG, e a gente vai agora ter uma aula falando sobre calor. Então, primeira coisa, né? É muito comum a gente escutar as pessoas falando por aí, nossa, eu estou com calor. Quando você estuda calor um pouco mais sério, você não pode falar que está com calor, porque calor é energia em trânsito, energia em movimento, que espontaneamente vai sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Bom, agora a gente vai ver os tipos de calor que a gente pode ter, porque assim, quando um corpo ganha ou perde calor, duas coisas basicamente podem acontecer com ele. Ou ele vai variar a temperatura, ou ele vai o quê? Mudar o estado físico. Então, dependendo do efeito do calor, a gente vai chamar o calor de sensível, quando varia a temperatura, ou de latente, quando muda o estado físico. Então vamos começar aqui primeiro falando sobre o calor sensível. Experimentalmente, a gente consegue mostrar que a quantidade de calor envolvida quando você tem variação de temperatura no corpo pode ser calculada por mc delta θ, que cá entre nós é uma das formulinhas aí mais famosas que tem aí da física, que o pessoal chama de Q macete ou, no caso aí, Q maceta, porque é o θ e não o t. Falando nisso, por que a gente está chamando aqui de θ e não de t? Porque t, pessoal, a gente já usa para tempo. E esse θ aqui é temperatura. E é muito comum misturar calor com temperatura. Então, para evitar problemas, a gente chama de θ. Vamos ver primeiro a parte burocrática do negócio. Ó. Esse Q é a quantidade de calor, que a gente normalmente calcula em calorias. O M é a massa do corpo, que está ganhando ou perdendo calor. Normalmente em gramas, só lembrando que tanto caloria como grama não são unidades oficiais do Sistema Internacional, tá? Mas são as mais usadas aqui. Esse Czinho é o calor específico, que eu já vou falar do que se trata. A unidade dele é caloria por grama grau Celsius. E esse delta θ é a nossa variação de temperatura final menos a inicial. E a unidade aqui é o grau Celsius. Muito bem, da onde que vem esse Q igual a mc delta θ? Falei para vocês que é experimental. Então eu vou rapidamente aqui descrever alguns experimentos que foram feitos para chegar a essa conclusão. Então, experimento número 1. Imagina você pegar dois objetos idênticos. Quando eu falo idênticos, tem a mesma massa e mesmo calor específico. O calor específico depende do material. Então, mesma massa, mesmo material, o M e o C são iguais. O que a gente percebe? A gente percebe que, se por exemplo, para o primeiro corpo você fornece 1000 calorias, e você percebe que a temperatura dele varia 10 graus Celsius, significa que para o segundo, se você der 2000 calorias, o dobro de calor, a temperatura vai variar o dobro também. Então, quanto maior a variação de temperatura, maior o calor. Tá? Por isso que aparece o delta θ aqui. Segundo experimento. Pega dois corpos de mesmo material, só que massas diferentes. Por exemplo, uma barra de 1 kg de ferro, uma barra de 2 kg de ferro. O material é o mesmo, então o calor específico é o mesmo. E vamos imaginar que você queira aquecer essas duas barras o mesmo tanto de temperatura. Tá? Se, por exemplo, para a primeira de 1 kg você der 1000 calorias, para variar um certo tanto a temperatura, você vai descobrir que para a segunda de 2 kg, você vai ter que dar o quê? O dobro do calor, 2000 calorias. Portanto, quanto maior a massa do corpo, mais calor eu preciso fornecer para quê? Para conseguir a mesma variação de temperatura. E por fim, se você pegar dois corpos de mesma massa e você quiser fazer a temperatura deles variar o mesmo tanto, só que detalhe, eles têm materiais diferentes, sei lá, uma barra de 1 kg de ferro, uma barra de 1 kg de alumínio. A gente vai perceber que as quantidades de calor são diferentes, por quê? Porque os materiais são diferentes. E essa parte ligada ao material é o calor específico. Tudo bem? Então, são dessas experiências que vem o Q igual a mc delta θ. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o outro tipo de calor, que é o calor latente, que é o calor que a gente chama, né, quando há mudança de estado físico. Então, só lembrando aqui um conceito,
Normalmente aqui a gente trabalha com substâncias puras, e uma substância pura, quando muda o estado físico, ela não varia a temperatura, essa é uma característica dela. Mudança de estado, a substância pura não varia a temperatura. Então, o que acontece, gente? Se você pegar uma mudança de temperatura, por exemplo, uma mudança de estado, melhor dizendo, você pega lá um gelo, tá? Você está fornecendo calor, quando ele começa a derreter, a temperatura dele vai ficar constante. Se você pensar no MC delta θ, o que vai acontecer? Não tem variação de temperatura? Você vai concluir que não tem calor? Pô, tem calor ali. Só que o calor está servindo para mudar o estado. Então, para esses casos, a gente vai chamar o calor de calor latente. E para calcular, a gente vai fazer ml, que é o famoso QMOL. Então, o que é quantidade de calor? O M é a massa, cuidado, não necessariamente a massa do corpo inteiro, é a massa que sofre mudança de estado. Então você pega um blocão de gelo de 1 kg, 10 gramas derreteram, você não vai colocar a massa 1 kg, você vai colocar só o que mudou o estado, os 10 gramas. E esse L, pessoal, é o que a gente chama de latente de pontinho, pontinho, pontinho. Por que eu coloquei pontinhos? Porque pode ser qualquer mudança de estado. Fusão, pode ser uma vaporização, pode ser uma condensação, pode ser uma solidificação. Aí é a mudança de estado que você tem. Caloria, aqui grama e aqui caloria por grama. Então, para que serve esse L? Por exemplo, quando a gente fala que o latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, está significando que para eu derreter 1 grama de gelo, eu vou precisar de 80 calorias. Ah, e se eu tiver 2 gramas de gelo? 2 vezes 80. Ah, se eu tiver 10 gramas? 10 vezes 80 e assim por diante. Tudo bem? Segura um instantinho que agora a gente vai fazer um exercício para aplicar isso que a gente acabou de falar. Espera aí. Vamos lá então, aplicar o que a gente acabou de falar agora. Eu coloquei aqui um exercício só para a gente ter uma ideia de como que funciona aqui o negócio. Calcule a quantidade de calor que devemos fornecer para transformar 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 40 graus Celsius. Vamos supor aqui que a pressão de uma atmosfera. Então, gente, uma dica legal é problemas desse tipo, sempre que possível, se você puder construir um gráfico, é uma coisa que ajuda. Esse meu gráfico é de temperatura por quantidade de calor. Então, o que vai acontecer? Começa menos 10, você vai aquecer até 0, porque o gelo derrete a 0 grau. Quando chega no 0, que começa a mudança de estado, a temperatura vai ficar constante, mas ele está derretendo. E aí o que acontece? Quando termina de derreter, vira água e a água vai até 40. Então o legal de você fazer o gráfico, que você já percebe que são 3 contas que você tem que fazer aqui, ó. A soma de 3 calores, que é 1 mais Q2 mais Q3. Vamos lá, esse primeiro calor, gente, é o calor que você vai gastar para esquentar o gelo de menos 10 a 0. É um calor sensível, MC delta θ. O segundo calor, você vai usar para derreter esse gelo. É um calor latente, então M vezes L. E o terceiro você vai usar para esquentar a água que veio do gelo de 0 até 40, é um calor sensível. Então aqui substituindo os dados, né? A massa é 10, calor específico do gelo meio, variação de temperatura do gelo de menos 10 para 0 dá 10, mais a massa, que todo gelo muda de estado, é a própria massa dele inteiro, 10, o latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, mais a massa que é 10, o calor específico da água, 1 caloria por grama graus Celsius, e como vai aquecer de 0 a 40, 40 graus. Essa conta aqui fica 50, essa conta fica 800, essa conta 400, somando aí os 3, 1.250 calorias é a quantidade de calor que você precisa para fazer essa transformação. Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima.